confesso, eu estava tão cansado da carne, um dia de trabalho tão difícil. E eu falei, Senhor, estou tão vazio hoje. Hoje a comunhão foi embora durante o dia, sabe, de tanta opressão. Mas quando nós ajoelhamos, Deus deu oração à serva de Deus, o Senhor me trouxe a palavra, irmãos. Olha que coisa boa. Fiquei tão contente, irmãos. Levantei da oração tão contente. Nós vamos ler com a ajuda e com a força de Deus o livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos Glória a iniciar no verso Deus. 23. Juízes 16, verso 23. Glória a Jesus. Se os irmãos e as irmãs acharam, tiverem condições, acompanhem. Se não, nós vamos ler e os irmãos também ouvem, ouçam a leitura. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvavam aos seus deuses, porque diziam: Nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo e é o que destruía a nossa terra e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere e brincou diante deles. E fazeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinham a casa, e arrimou-se sobre elas, com a tua mão direita numa e com a tua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Amém. Amém, aleluia. Queridos e amados irmãos, irmãs, o Senhor, por grande misericórdia, revelou da sua palavra. Uma palavra, irmãos, tanto quanto conhecida, mas a leitura em si, irmãos, ela pode ser a mesma, porque a palavra ou a escrita é imutável, mas a revelação do Espírito Santo, ele muda conforme a necessidade da igreja, a necessidade daqueles que estão reunidos. Então o Senhor revelou a nós essa palavra. A história de Sansão dispensa apresentação. Sabemos que ele detinha uma grande força, sozinho ele matava, ele derrubava os filisteus, e ali ele tinha um reconhecimento, porque Deus o capacitou, Deus encheu ele da força, e isso incomodava o povo, incomodava o inimigo. Porque quando Deus nos enche de força, porque quando Deus nos dá um talento, isso irrita, aborrece, incomoda aquele que não gosta de nós. Mas quem deu
não foi o homem. E a sua força, ela era sobrenatural. Ela não provinha de um ser humano. Irmãos, naquele tempo, sabemos, ele não tinha uma academia, ele não ficava musculoso com esforço físico, mas ele ficou forte, porque Deus o encontrou, porque Deus achou nele graça em derramar uma força sobrenatural para que ele protegesse e ajudar, e que ali ele vencesse aqueles filisteus que estavam combatendo. Olha, irmãos, às vezes nos sentimos tão fracos, nos colocamos numa condição que estamos até mesmo, às vezes, abaixo do pó da terra, porque não achamos dignos, achamos que somos fracos, que somos errantes, que a nossa carne ela é vulnerável ao erro. E, de fato, somos tudo isso, irmãos. Porque não há homem e mulher perfeita nessa terra. O dia que chegamos, ou se um dia chegarmos a essa perfeição, esse mundo não será mais digno de nós. Mas, enquanto isso, enquanto estamos passando pelo aperfeiçoamento da nossa alma, pelo batismo da água, pelo batismo do fogo, pelas provações que se levantam, que às vezes nem sabemos o motivo delas, mas de toda provação sempre se sai um propósito. Achamos que somos fracos, que não temos condições. Mas, irmãos, como também aqui, Sansão não tinha força ou não nasceu forte, mas Deus deu força para ele. Irmã, irmão, em nome de Jesus Cristo, receba a força do céu. Hoje o Senhor está derramando força, força para vencer o teu inimigo, força para vencer a tua carne, força para vencer aquele que te acusa, força para vencer aquele que te julga, que te aponta, que diz que tu não é merecedor, de que tu não vencerá. Hoje o Senhor vai derramar força do alto sobre a tua alma, sobre a tua vida, força para repreender, força para batalhar, força para colocar a mão no arado, força para levar uma palavra de consolo. Hoje o Senhor está derramando força na tua vida. Hoje o Senhor está derramando em ti uma força sobrenatural. Ah, Senhor, mas como será? Eu tenho aqui uma condição tão grande. Eu sou tão pequenininha. Eu sou tão pequenininho. E às vezes eu não tenho força de fazer a tua vontade, Senhor. Eu queria tanto orar, chamar um hino, testemunhar, mas eu não tenho força. A minha carne sufoca a minha alma. Sansão, recebe a força do alto agora. Não estou deixando mais crescer os teus cabelos para te derramar força. Mas hoje eu estou embranquecendo as tuas vestes. Hoje estou cuidando da tua alma. Estou cuidando das tuas feridas. Eu estou te colocando de pé. Eu estou te dando força. Porque o que virá na tua vida vai ser uma grande benção. Porque o tempo do furacão já foi. O tempo do vendaval já foi. O tempo da angústia já foi. E se não fosse a força de Deus na tua vida, tu não suportaria. Se não fosse a força do Senhor em manter a tua casa de pé na rocha, por certo já teria sido derribada. Mas agora, na tua pouca força, Sansão, que tu achava que tinha, o Senhor diz, espiritualmente eu te dei uma força sobrenatural. Eu te dei a força de repreender o mal, de vencer a carne. Glória ao nome do Senhor. Eu te dei uma força espiritual que não foi encontrada na vida de Sansão. Mas hoje o Senhor diz, essa força, ela foi estendida à tua vida. Às vezes tu não sabe de onde vem a força. Tu se pergunta, Senhor, eu quero desanimar, eu quero entregar, eu não aguento mais a minha vida, não aguento mais a minha luta, eu quero me esconder,
vida da minha filha, aparece na vida do meu filho hoje, em nome de Jesus. Glória ao nome do Cordeiro, bendito seja Deus. E assim, irmãos, sabemos que Sansão foi traído, porque por um certo momento, e olha, irmãos, como isso combina, casa com os ensinamentos de Cristo. Irmãos, não tem como a gente não ver Cristo nisso. Não tem como, nessa história, nesse relato, nesse homem que foi colocado para ser juiz do povo e julgar o povo. E ali, irmãos, aquele homem que tinha uma força tão grande foi traído. Olha, irmãos, que coisa linda que o Senhor traz aqui. Porque ele revelou um segredo. Ele falou da sua fraqueza. E a sua fraqueza o levou ao enfraquecimento do segredo que ele tinha com Deus. Mas aqui, irmãos, nós não vamos falar sobre a traição, mas nós vamos falar que aquele homem que perdeu a sua força, que virou um alvo fácil do seu inimigo pela sua vulnerabilidade, porque ele já estava vulnerável, ele já não tinha mais força, ele era a segurança, ele era a representatividade do povo, ele era a proteção, ele era o juiz do povo, ele era a referência, a liderança, e de repente, aquele homem que era forte, aquele homem que matava os filisteus, que era uma referência àquele povo, ele ruiu, mostrando que todo homem que se gaba da sua força, ou que acha que é forte, o Senhor o desconstrói. Todo homem que achar que diante de Deus possui uma força sobrenatural e que quiser se colocar no lugar de Deus, o Senhor o desconstrói. E ali naquele momento, por uma traição, e sabemos, se não me falha a memória, irmãos, que o significado de Dalila é traidora. Já o significado do nome já é coisa ruim. Ele se deixou levar pelas coisas da vida, perdeu o segredo com Deus. Mas, olha, irmãos, por que que o Senhor trouxe aqui e por que estamos falando que vemos Cristo nessa passagem? Porque, irmãos, bendito seja Deus, a nossa vida espiritual, o Senhor traz aqui esse conselho nessa noite. É como a vida de Sansão. Às vezes achamos que somos fortes e realmente somos tomados de uma confiança espiritual tremenda. Mas em outros momentos da vida, nós nos enfraquecemos, porque o nosso inimigo descobre as nossas fraquezas. E aí nos achamos que somos incapazes de orarmos, que a nossa oração não passou do teto, e que estamos aqui ao pó da terra, porque não temos condição. E assim foi na vida de Sansão, um homem forte, que batalhava em nome de Deus, e que de repente a sua força foi desconstruída, foi disseminada, e ele acabou. Mas, ainda que alvo daquele povo que estava totalmente tomado por uma força contrária, prenderam aquele homem, bateram naquele homem, furaram seus olhos. E quando levaram ele à prisão, eles se reuniram, ficaram felizes, porque eles tinham uma confiança de que o Deus deles, né, o Deus Dagon, entregou Sansão na mão. Mas saiba, irmão, na revelação do Espírito Santo e na visitação de Deus, o Senhor diz
mesmo que você se sinta fraca, mesmo que você esteja na porta do inferno, a minha misericórdia estará ao teu lado. Eu não te abandonarei, porque a minha palavra, a minha promessa, é uma promessa de salvação, é uma promessa de vida eterna, é uma promessa de que um dia tu estarás no céu, tu ouvirás aquela voz tão gloriosa que dirá: quando estive nu, me cobriste, glória ao Senhor. Quando estive fome, me deste de comer. Quando eu estive preso, foste me visitar. Mas, Senhor, quando eu fiz isso, quando tu fizeste isso a um dos meus pequenininhos, glória ao Senhor, irmão, os irmãos que do Espírito Santo, meus irmãos, um dia ouvirão essa voz gloriosa, porque o Senhor, o Deus que vos chamou, o Cristo que vos remeu, te anuncia que eu te chamei para uma salvação eterna. Glória ao nome do Senhor. E assim, Sansão foi preso, e no dia dessa celebração, no dia em que o inimigo, nós temos diversos exemplos assim, com Mardoqueu, com José, com Sansão, com Davi, com Daniel, com Cristo, com Paulo, aleluia, mesmo no dia da mais profunda luta, mesmo no dia em que o inferno celebrar uma vitória que ele acha que vai alcançar, o Senhor diz a tua último suspiro da tua vida, a minha presença me envolverá, me envolver desses homens, dessas mulheres, que ao longo da história serviram a Deus. E assim, irmãos, glória ao Cordeiro Santo, glória ao Cordeiro de Deus. Sansão foi trazido. Imagina a aflição de Sansão. Sabia, irmãos, olha, irmãos, o peso da consciência de Sansão, de saber que ele tinha errado, que ele tinha ferido o sentimento de Deus. Vamos pensar que ele ficou ali, naquela prisão, cego, sem força, com seu corpo dolorido, com suas feridas abertas, e ele pedindo perdão a Deus por ele ter contado um segredo que era só dele e do Senhor. Ah, irmãos, ele levou e foi levado ao centro daqueles homens, daquelas mulheres que celebravam a derrota de um filho de Deus. Ah, irmã, olha, irmãos, o Senhor está me tomando tanto nessa noite. Estão celebrando uma vitória na sua vida, estão achando que venceram. Mas Deus diz nessa noite que vai criar um caminho que vai confundir aqueles que acham que vão te vencer. Porque o nome de Deus, irmãos, ele vai ser glorificado. Deus, irmãos, já me perdoa, mas eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui com essa palavra. Santo Senhor, irmãos, o inferno não vai vencer. O inferno não vai vencer. Anuncia na tua casa o que preparar, o que fizeram. Não vai ter poder dentro da tua tenda. O Senhor vai invadir a tua casa. Vai fazer uma limpeza dentro da alma da tua família. E o inferno que achou, ele já estava cantando vitória como esses filisteus. Eles já estavam vibrando. O Senhor diz: não vão vencer. E a Sansão, irmãos, foi virar mais uma vez chacota dos adversários,
brincaram com ele, virou piada. Olha lá, aquele homem que achava que Deus estava com ele. Olha lá vem Sansão, traz aí esse fraquinho, esse cego, que já não tem mais força de nada, que não consegue mais fazer nada. Cadê o Deus dele? O Deus dele desamparou ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos, porque nós falamos de Cristo e como nós estamos sentindo Cristo nessa leitura, nessa revelação, nessa comunhão. Não foi assim, irmãos. Com aquele justo cordeiro na cruz. Cadê o teu Deus? Tu não falou que em 3 dias o templo seria restaurado, que tu pode salvar a todos e não salva a ti mesmo. Olha, irmãos, o Senhor nunca me deu uma palavra dessa, irmãos, diante do céu, o Senhor nunca me trouxe isso, nunca. E assim, irmãos, aquele homem envergonhado diante de Deus, envergonhado diante dos homens, envergonhado com o seu coração, sabendo que ele não tinha mais condição nenhuma, que já tinha apanhado, que já tinha perdido os olhos. Ali ele estava, para mais uma vez, segundo ele. Por certo, né, irmãos, não está escrito, mas a mente humana ela é assim. Por certo, ele mais uma vez, falando, Senhor, eu vou sofrer de novo na mão dos meus inimigos. Mas vamos pensar aqui, irmãos, não está escrito, mas vamos pensar que ele estava na comunhão com o céu, pedindo tanto perdão a Deus, ao ponto que Deus falou, tá bom, Sansão, eu te perdoo. Então faz o seguinte, Sansão, deixa eu te justificar no teu último dia, no teu último ato, deixa eu justificar e honrar o meu nome. Faz o seguinte, Sansão, segura nessas 2 colunas, pede para um rapaz te colocar nela, segura, clama o meu nome que eu vou fazer uma obra. Olha, irmãos, que coisa linda. Olha, irmãos, que fundamento que o Senhor traz nessa palavra. E assim foi ele, abraçou aquelas colunas e falou, Senhor, eu te amo tanto, Senhor, me perdoa por ter errado, me perdoa por eu ter infringido nossa amizade, mas agora, Senhor, me concede a força, me restaura, me justifica como um ato final de amor. E o Senhor falou, tá bom, Sansão, tu alcançou a misericórdia do meu coração. Ele abraçou, derrubou aquelas colunas, e aqueles que achavam que Dagon tinha poder morreram. E o Senhor justificou o povo, justificou a Sansão, justificou o seu nome perante aqueles que achavam que Deus não existia e que Deus não faria o milagre. E morreram mais na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. Isso é Deus ou não? Isso é milagre ou não? Isso é obra ou não? Ah, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, a comunhão do céu está me tomando muito grande aqui hoje. A misericórdia de Deus. Porque hoje o Senhor queria conversar conosco dessa maneira. Não, irmã. Quando a irmã desligar o seu telefone, quando a irmã tirar o véu da tua cabeça, quando o irmão for orar hoje, saiba que Deus acompanhará a tua alma em todos os momentos da tua vida. E que ainda que haja necessidade, irmãos, de no último dia, no último suspiro de vida, o Senhor te justificar, que promete Deus por essa palavra, eu te justificarei, aleluia, eu te justificarei, ainda que o teu inimigo ache que ele triunfará, saiba que no fim de tudo, o envergonhado será ele. Tá bom, meus irmãos? Foi essa palavra que o Senhor nos trouxe por grande misericórdia. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Oh, irmãos, irmãs, nós vamos orar e agradecer a Deus. Quem o Senhor convidar a agradecer.
eleve uma oração de agradecimento ao nosso Deus, unidos debaixo do